A família real britânica é um dos alvos preferidos da mídia nacional e internacional. E não é à toa. Afinal, essa família tem uma história muito longa e repleta de fatos que lhe trouxeram não só felicidades, como também dramas, escândalos, infortúnios e tristezas. E como todas as famílias monárquicas, ela também já guardou e ainda guarda alguns segredos longe da pebre. Só que de vez em quando, um ou outro segredo sai dos calabouços e acaba revelando o lado obscuro dos reis, rainhas, do principado e outras figuras importantes do reino. Apesar do exterior majestoso e de toda a pompa com que a família real se expõe publicamente, entre os segredos mais bem cercados, esconde-se uma história intrigante. Uma irmã escondida do mundo. Hoje você vai saber quem é essa irmã e por que a família de Windsor optou por manter o príncipe William e sua irmã em segredo por tanto tempo. Me acompanhe até o final e fique por dentro dos segredos da família real britânica. Além dos segredos mais obscuros, a família real britânica também é cercada de outras curiosidades devido à sua tradição. Por exemplo, eles possuem o costume de usar flores específicas em seus eventos. Cada flor tem um significado especial e é cuidadosamente escolhida para representar a ocasião. Convidadas em eventos reais são obrigadas a usar chapéus. Isso é uma tradição que remonta a muitos anos e ainda é seguida. O tesouro da coroa britânica fica localizado na Torre de Londres e abriga algumas das joias mais valiosas do mundo, incluindo a famosa coroa imperial do Estado. A localização exata e os detalhes de segurança são altamente confidenciais. É interessante saber também que, quando algum membro da família faz uma viagem não oficial, é comum usarem nomes de código para não serem rastreados. Por exemplo, a rainha Elizabeth usava o nome Sharon durante suas excursões. Por falar em viagem de Elizabeth, a rainha era bastante conhecida por sua paixão por cães da raça Corgi. Ela teve vários ao longo dos anos e costumava levá-los consigo em suas viagens. Dizem que existe um quarto branco no Palácio de Buckingham, onde os monarcas podem se retirar para momentos de reflexão e privacidade. Afinal, ninguém é de ferro, nem mesmo os membros da família que mais lutou para ter a Inglaterra para si. Membros da família real não podem se casar com católicos, de acordo com a lei de estabelecimento. E eu falarei mais sobre essa curiosidade a seguir. Os bolos de casamento reais são frequentemente leiloados após os casamentos. Isso acontece, por exemplo, com um bolo de casamento do príncipe William e de Kate Middleton. E por que os membros da realeza não podem se casar com católicos? Para se entender melhor, eu preciso contar uma história. Ou melhor, entrar na história. As regras para a sucessão do trono britânico foram estipuladas em 1701, pelo ato de estabelecimento. Os candidatos legítimos à coroa são classificados por grau de parentesco com o monarca atual. 2 motivos podem desqualificar um candidato: ser católico ou ser casado com um, ou ser fruto de um caso extraconjugal. A repulsa histórica por monarcas católicos remonta ao século XI e está relacionada a conflitos entre Inglaterra e Roma. A Reforma Protestante e eventos subsequentes moldaram a relação religiosa e política do país, culminando na proibição de católicos em cargos oficiais do reino. O ato do estabelecimento de 1701 reforçou essa restrição, enfatizando que o monarca não pode ser católico. Em resumo, é por isso que católicos não são aceitos como cônjuges. Na verdade, não eram, já que desde 2011 as regras internas mudaram e passou-se a permitir que membros da realeza se casem com pessoas de qualquer ordem religiosa. É um ótimo passo na evolução, diga-se de passagem. A história da família real britânica é um tanto quanto longeva e complexa. Por isso, não é por menos que, numa família tão antiga e tão ativa, haja tantos casos intrigantes e até divertidos, mas outros que também refletem tragédias que abalaram não só os familiares, como a opinião pública mundial, como o que aconteceu com a ex-princesa Diana, em agosto de 97, que suscitou outras histórias absurdas no passado da família real. Tudo começa com o próprio Charles III, hoje rei, e filho da eterna rainha Elizabeth II, falecida em 2022 após 70 anos comandando o Reino Unido.
Ele foi o primeiro herdeiro da monarquia britânica a obter um diploma universitário, tendo frequentado muitas faculdades de elite, incluindo a Universidade de Cambridge. Charles também serviu na Força Aérea Real e na Marinha, mas um fato bastante significativo seria a sua participação em um triângulo amoroso que mudou o legado de si mesmo, de seus filhos, de toda a sua família. A princesa Diana nasceu em julho de 61. Tinha origem nobre. Seu pai, Edward John Viscount Althorp, foi assessor pessoal do rei Jorge VI e da rainha Elizabeth I, além de ser afilhado da rainha Mary, avó de Elizabeth II. Apesar da crença popular, Lady Di não era plebeia, já que sua família descende diretamente do rei Charles II, da dinastia Stuart. Quando Edward Althorp ganhou o título de Conde Spencer, ela passou a ser chamada de Lady Diana Spencer. A vida de Lady Di é, até hoje, assunto de vários documentários e digna disso, uma vez que foi considerada um marco na realeza britânica, devido à sua própria personalidade, que, aliás, destoava muito dos desejos da velha rainha. Diana desestabilizou a monarquia britânica e marcou uma época. Quando seus pais alugaram uma casa no parque, em uma propriedade da rainha Elizabeth II, a jovem Diana passou a conviver mais com os membros da realeza, tanto que se referia à rainha como tia Lilibet. A juventude de Diana seria definida com um forte amor pelos animais, demonstrando seu caráter maternal desde tenra idade. Ela tinha uma variedade de animais de estimação que incluíam cães, hamster, um pônei e outros pets. Em 67, após a separação dos pais, Diana e seus irmãos sentiram um impacto significativo, já que, além de uma batalha judicial pela custódia deles, eles foram enviados para vários internatos em toda a Europa. Foram anos cruciais, mas difíceis, marcados por muitas mudanças e pelo desgaste emocional da separação dos pais. Quando retornou à Inglaterra aos 16 anos, Diana começou a trabalhar para um casal americano, fato este que a ensinou o significado da palavra humildade. Além do que, fortaleceu sua capacidade de relacionamento e seus atributos de fundamentação, o que mais tarde a tornaria tão querida pelo público. Foi nessa época também que ela conheceu o príncipe Charles, que, coincidentemente ou não, estava namorando Sarah Spencer, irmã mais velha de Diana. Apesar da diferença de idade, 14 anos, o comportamento vibrante e o carisma de Diana causaram uma grande impressão em Charles. Mais tarde, ela se lembraria da ocasião com entusiasmo, lembrando como havia feito muito barulho durante um jantar, atraindo a atenção de Charles e, por fim, levando os dois a um baile. Antes de continuar, é bom salientar que não houve traição nesse caso. O relacionamento entre Charles e Sarah não durou muito. Ela, empolgada demais por estar namorando um pretenso futuro rei, começou a falar na imprensa coisas quase íntimas sobre os dois. Inclusive, às vezes, dava sinais de que o relacionamento não iria muito longe. Isso mexeu bastante com Charles e sua família. Foi o fim da picada. Foi como jogar fora a oportunidade de se tornar uma princesa de verdade. Voltando a Diana e Charles, seus encontros tornaram-se restritos nos anos seguintes, e seus caminhos não se cruzaram até novembro de 78, quando Diana foi convidada para um baile no Palácio de Buckingham. No entanto, demorou mais 2 anos para o relacionamento amadurecer. Diana aproximou-se mais de Charles em 80, enquanto participava de um evento rural de fim de semana que marcou o início de seu relacionamento pessoal. Não demorou muito para que ela fosse convidada por Charles a passar o fim de semana navegando em seu iate real. Depois, um convite para conhecer o Royal Scottish Hideaway, o castelo da família onde Diana foi saudada cordialmente pela rainha e outros membros importantes da monarquia. Fotografias dela no meio rural circularam rapidamente na imprensa, causando frenesi na mídia e curiosidade pública sobre a jovem, que poderia se tornar a próxima rainha. Em janeiro de 81, a ligação entre os dois estava tão séria que o pai de Charles, o príncipe Philip, sentiu-se obrigado a interceder. Ele enviou uma carta ao filho encorajando-o a propor casamento a Diana ou interromper o relacionamento, a fim de proteger sua imagem. Charles considerou isso uma ordem e então pediu Diana em casamento no castelo de Windsor. Para a surpresa de Charles, Diana aceitou imediatamente.
Ele esperava que ela fosse pensar muito sobre o assunto. Primeiro, boba ela não era, mas infelizmente foi tratada como uma. E você já vai entender o porquê. O casamento entre Charles e Diana aconteceu em 29 de julho de 81, apenas 18 dias após o pedido. Na época, Diana estava com 19 anos. A cerimônia, com direito a todas as pompas e alegorias típicas de um casamento da monarquia, aconteceu na Catedral de São Pedro, contando com mais de 3.500 convidados e acompanhada por mais de 750 milhões de pessoas, em 74 países, uma vez que a cerimônia foi transmitida pela TV. Mas o que poderia ser um conto de fadas parece ter saído das páginas dos contos do Marquês de Sade. Após conflitos, desentendimentos, desencontros e o desencanto, veio o divórcio. E ocorreu em 96, um ano antes da tragédia. Diana e Charles tiveram 2 filhos, William, nascido em 21 de junho de 82, e Harry, que nasceu em 15 de setembro de 84. Quando os pais se separaram, o primogênito estava com 14 anos, enquanto o mais novo, 12. De fato, a separação se deu ainda em 92, após algumas turbulências internas. Contudo, a oficialização ocorreu em 96. Acredite, esses últimos 4 anos não foram nada daquilo que os contos de fadas e filmes de Hollywood costumam retratar. A realidade é outra, como bem sabemos. Aos olhos do público, os dois sustentavam uma imagem forjada pela própria realeza, um casal vivendo o casamento dos sonhos. Entretanto, na realidade, foi uma relação repleta de traições, discussões, transtornos psicológicos e insatisfação com a falta de privacidade, com direito até mesmo ao envolvimento da rainha Elizabeth II. Ainda na época do casamento, Diana teve seu primeiro desencanto. Ela descobriu uma pulseira que Charles havia planejado dar à sua ex-amante Camilla na noite anterior ao casamento. A pulseira tinha gravadas as iniciais G e F, referente a Girl Friday, garota de sexta-feira em português. O apelido de Camilla era um lembrete amargo dos sentimentos que Charles ainda nutria por ela. Não é à toa que Diana não teve sequer um dia de princesa dos contos de fadas. A conexão de Charles com Camilla, que na época ainda era casada com o brigadeiro Andrew Parker Bowles, foi um período significativo e triste na vida de Diana. Boatos dão conta de que Charles havia chorado por Camilla, indicando haver alguma turbulência entre seu relacionamento e o de sua recém-esposa. Diana, por sua vez, sofria de bulimia, que foi agravada pelo estresse e tensão mental do seu casamento, bem como pela descoberta da infidelidade de seu marido. Apesar de suas lutas pessoais, Diana conquistava cada vez mais o público, e não só os britânicos. Gente de todas as partes do mundo passou a dar mais atenção às atividades que ela exercia no seu papel de princesa, mãe e assistente social, pois isso é o mínimo que se pode dizer sobre Diana, dado seu carisma e comportamento maternal com pessoas carentes, especialmente as crianças. Enquanto enfrentava a humilhação no interior das paredes palacianas, Diana, por outro lado, era a queridinha namoradinha do público. Sua empatia e vontade de se conectar com indivíduos de todas as esferas da vida a tornaram distinta. Na década de 1980, quando a AIDS passou a ser conhecida e disseminada, ela ganhou destaque como defensora das vítimas desta síndrome, que naquele tempo era tratada com muito tabu e preconceito. A disposição de Diana em apertar as mãos e estabelecer contato físico com os pacientes era uma novidade na monarquia britânica, que não via suas atitudes com bons olhos. No entanto, Diana fechou os seus próprios quanto ao que a família pensava e abordou preconceitos e ansiedades amplamente difundidos sobre a doença. Diana era ao mesmo tempo um ícone da parte positiva da monarquia e uma princesa solitária. Ela não tinha apoio algum da família real, uma vez que, ao que tudo indica, Charles teve interesse em se casar com uma mulher bem mais jovem do que ele, mas somente para manter as aparências de conquistador, porque de fato ele mantinha alguma relação bastante íntima com Camilla, mesmo ela estando casada com o brigadeiro. Aliás, Camilla e Andrew começaram um relacionamento pouco tempo depois dele terminar um outro relacionamento, até então impossível de continuar, com a princesa Anne, a única irmã de Charles. O relacionamento dos dois não foi possível porque Andrew era católico. E como mencionei antes, não havia casamento entre a realeza e qualquer pessoa católica. Camilla e Andrew tiveram 2 filhos, Thomas e Laura.
Camila já havia tido um breve romance com Charles, mas, ao que parece, foi aquele tipo de amor mal resolvido, onde os sentimentos continuam permeando o coração do casal, mesmo distantes um do outro por algum motivo. Porém, o pivô da separação de Camila e Andrew foi o próprio marido dela. Ele teve vários casos extraconjugais ao longo do casamento, incluindo várias amigas de Camila. Que amigas, hein? O divórcio veio a galope em 95. Agora dá para notar as coincidências nas datas? Em 95, a separação de Camila. No ano seguinte, a separação de Charles e Diana. Até parece que a coisa toda já tinha um roteiro pronto para uma tragédia romântica britânica. Após o divórcio de Charles, a já ex-princesa Diana retomou seus esforços humanitários com maior independência. Viajando para a África do Sul para se encontrar com Nelson Mandela, demonstrando um compromisso com as questões globais, unidos eles estabeleceram um fundo para ajudar os sofredores, o que solidificou sua reputação como uma humanitária gentil e proativa. Em 97, a tragédia. Diana estava em companhia de seu novo companheiro, Dodi Fayed, o guarda-costas Trevor Reeve Jones e o motorista Henry Paul. Eles estavam em Paris e, para fugir dos paparazzi, o motorista teve ordens de acelerar. A fuga foi interrompida por um grave acidente no túnel Pont de l'Alma. O acidente também resultou na morte de Fayed e do motorista, que também era gerente interino de segurança do Hotel Ritz Paris. Trevor Jones sobreviveu ao acidente, sofrendo um grave ferimento na cabeça. A história continua, já que Camila, uma vez separada e há algum tempo, provavelmente, vinha se encontrando com Charles. Estavam com o caminho aberto para finalmente assumirem um ao outro. E com ela vinham juntos Tom e Laura, seus filhos, do casamento com Andrew. Para Charles, isso não foi problema, e ele então passou a ser o padrasto do casal e automaticamente os dois se tornaram meio-irmãos de William e Harry. Mas não é exatamente em Laura que se esconde o segredo da família real. É em outra pessoa. E o nome dela é Sarah. Segundo foi publicado pela revista americana Globe, Sarah nasceu 10 semanas após o casamento real. Ela seria filha legítima de Charles e Diana, mas teria sido concebida através de estudos de fertilização in vitro realizados em Diana, como forma dela provar sua fertilidade como requisito para o casamento. Segundo ainda informou o Globo, Sarah teria nascido em outubro de 81, o que significa que é 8 meses mais velha do que o príncipe William. Mas a história fica ainda mais empolgante. Ela não foi criada pelo casal real. Na verdade, era para que o médico inutilizasse o embrião antes de seu desenvolvimento. Mas ao invés disso, ele teria tomado posse do material e, em segredo absoluto, implantado em sua esposa. À medida que Sarah crescia, muita gente passou a compará-la à princesa, dizendo o quanto ela se parece com ela. Aos 20 anos, uma tragédia mudaria tudo na vida de Sarah. Seus pais faleceram em um acidente de carro e, assim, o maior segredo da vida dela foi revelado. O que é que ela fez? Sarah iniciou uma investigação para descobrir quem havia doado o embrião para ela nascer. Mas, segundo a teoria, a jovem passou a receber ameaças de morte, que a alertavam para interromper as investigações, caso valorizasse sua vida. Se as informações do Globo foram verdadeiras, como filha do casal real, Sarah se tornaria automaticamente uma princesa. No entanto, ela nunca poderia ocupar seu lugar na linha de sucessão porque, quando ela nasceu, os filhos do sexo masculino tiveram preferência para herdar o poder. O boato sobre a existência de Sarah começou a se espalhar em 2015 e acredita-se que ela hoje vive na Nova Zelândia. O portal ABC relatou que Kate Middleton, esposa do príncipe William, ficou impressionada com a semelhança entre Sarah e Lady Di e encontrou-se em Nova York com aquela que se acredita ser a filha secreta dos príncipes de Gales. Antes de morrer, Diana admitiu a uma amiga que havia ido a um ginecologista para examiná-la antes de anunciar seu noivado com Charles. Segundo Elsa, conhecida como Lady Bolker, amiga de Diana, ela disse ter sido examinada antes de se casar com Charles. Por outro lado, há quem aponte que o exame pode não ter nada a ver com fertilização e que tudo não passaria de boatos. A notícia existe. Mas será que a filha de Proveta é real? Uma outra teoria aponta que Sarah foi uma personagem criada a partir de um romance chamado O Desaparecimento de Olivia, escrito por Nancy Ryan.
A história narra a vida de Olivia Franklin, uma médica que admira Diana e quer ser como ela. A fã de Lady Di se surpreende ao descobrir que realmente é filha secreta da falecida princesa. A fotografia, segundo o especialista Michael Thornton, disse ao Daily Mail, foi uma manipulação de outra imagem de Diana mais jovem, feita no Photoshop. Pode ser que sim, como também pode ser que ela realmente exista, mas a família real, por motivos pessoais, não quer ter vínculos. O que é que você acha disso? É fato ou é fake? Diz aí nos comentários.